Nós temos condições de mudar o balcão. Mas é preciso ter confiança. Em que essa mudança vai partir de nós. Não existe autoridade acima da soberania da ciência. Não existe autoridade. Bem-vindos ao Nós da Nutrição, o seu podcast sobre nutrição e seu contexto na vida contemporânea favorito. Aqui quem fala é Pablo Couto e está começando a edição de março do Quebra-Nós, o quadro de coletânea de notícias relevantes no cenário de alimentação e nutrição. Indo para a primeira notícia, nós vamos falar sobre desperdício de alimentos. O relatório do Programa das Nações Unidas para o Ambiente, o PNUMA, destaca que em 2022 mais de 1 bilhão de refeições foram desperdiçadas diariamente ao redor do mundo, enquanto 783 milhões de pessoas enfrentaram a fome e 1/3 da população global sofreu com insegurança alimentar. Isso resultou em graves impactos econômicos, ambientais e sociais, incluindo mudanças climáticas, perda de biodiversidade e poluição. O relatório também destaca a necessidade de fortalecer os sistemas de coletas de dados e implementar melhores práticas para reduzir o desperdício alimentar. Embora o problema seja global, os países mais afetados não são exclusivamente os de alta renda, com diferenças mínimas entre os níveis de desperdício de alimentos entre os países de diferentes níveis de desenvolvimento. A perda e o desperdício de alimentos contribuem significativamente para as emissões globais de gases de efeito estufa, representando um custo econômico estimado em cerca de 1 trilhão. O relatório destaca também a importância de ações coordenadas em nível global para alcançar as metas de redução de desperdício de alimentos estabelecidas pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esforços são necessários para fortalecer a infraestrutura de dados e implementar políticas que incentivem a redução do desperdício de alimentos em todas as etapas da cadeia de suprimentos. O relatório ressalta a necessidade de medidas tanto em nível individual quanto sistêmico para enfrentar esse problema global. A próxima notícia é sobre a nova cesta básica, onde teremos mais in natura e menos ultraprocessado. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou 2 decretos em 5 de março, visando aprimorar a promoção de segurança alimentar no Brasil. Um deles regulamenta o Programa Nacional de Cozinhas Solidárias, criado em julho de 2023 para fornecer refeições gratuitas e de qualidade, especialmente para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Esse programa será executado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em coordenação com iniciativas da sociedade civil relacionadas à segurança alimentar. Um outro decreto trata da nova composição da cesta básica, alinhada a padrões mais saudáveis de alimentação e nutrição, incluindo mais alimentos in natura ou minimamente processados. O objetivo é reduzir a ingestão de alimentos ultraprocessados, que tem sido associado a várias doenças. A gente já trouxe várias notícias aqui no Nós da Nutrição, e especificamente a gente já trouxe muitas coisas relacionadas ao aumento de doenças crônicas não transmissíveis e até mesmo câncer relacionados ao consumo de ultraprocessados. Com as mudanças, a cesta básica passará a ser composta por alimentos de 10 grupos diferentes. E então aqui nós temos uma excelente notícia, tão aguardada notícia, e nos bastidores a gente acompanhava principalmente alguns atores que estavam envolvidos com isso, fazendo alguns comentários de que era necessário uma articulação neste nível para a gente conseguir garantir uma alimentação de qualidade para a população e segura também. Agora, a próxima notícia fala sobre um projeto interessante: obrigar que seja exibida a quantidade de agrotóxicos nos rótulos dos produtos alimentares. O projeto de lei número 166 de 2024 quer tentar exigir que os fabricantes de alimentos informem os consumidores sobre os agrotóxicos utilizados nos produtos. O projeto busca modificar a lei número 8078 de 1990, o bom e velho Código de Defesa do Consumidor. E essa alteração tenta disciplinar o dever de fornecedores de produtos alimentares de informar ao consumidor a relação de insumos agrotóxicos, defensivos agrícolas, herbicidas, agentes químicos e demais substâncias químicas para o controle de pragas ou aumento da produtividade
usadas na cadeia produtiva. A autora do projeto, Zenaide Maia, destaca a importância de conscientizar os consumidores sobre os riscos à saúde associados ao consumo de alimentos com agrotóxicos, especialmente após o recente relaxamento das regulações sobre pesticidas, que a gente já conversou sobre isso no último episódio de notícias. Ela aponta que o Brasil consome mais de 300 mil toneladas desses produtos anualmente, com destaque para as regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. O projeto determina também que as informações sobre os agrotóxicos sejam divulgadas de forma ostensiva nos rótulos dos alimentos e também por meio de QR Code ou similar, facilitando a consulta. Além disso, caso não seja possível fornecer detalhes precisos, os fabricantes devem listar as substâncias comumente utilizadas na produção de produtos semelhantes. O projeto já passou por algumas etapas legislativas, mas encontra resistências de deputados de extrema-direita no Congresso. Então aqui a gente tem um projeto extremamente interessante que vai de encontro com uma questão de transparência com o consumidor, né? Além de que ele vai estar atrelado ao Código de Defesa do Consumidor. Isso se nós tivermos êxito dele conseguir ser aprovado, né? Porque a gente observa assim que além de ter um entrave especificamente de deputados de extrema-direita, existe um lobby por trás disso. Por que existe esse entrave, né? Devido ao lobby da bancada ruralista, que não deseja que seja exibido esse tipo de transparência. A próxima notícia fala sobre a campanha da água que nos une. O grupo de trabalho Água, da Aliança pela Alimentação Saudável e Adequada, promoveu ações em conjunto com várias organizações da sociedade civil para defender o acesso à água como direito fundamental no mês de março, especialmente no Dia Mundial da Água, dia 22 de março. O grupo de trabalho levanta vários pontos pertinentes com relação aos direitos à água e cita, em um texto que foi publicado no site da Aliança, o seguinte trecho: a água, vital para a vida, enfrenta desafios devido às explorações humanas e atividades agrícolas, industriais e urbanas. No Brasil, alta demanda, especialmente na agricultura, fruticultura e expansão hidrelétrica e mineração, causa escassez em algumas regiões. A poluição, privatização incentivada pelo governo e conflitos exacerbam o problema. O uso de agrotóxicos contamina a água, afetando a saúde e insegurança alimentar. A desigualdade de acesso à água é evidente, assim como o impacto no ciclo hidrológico e nas mudanças climáticas. O controle da água tornou-se uma questão geopolítica e uma arma de guerra. Vocês podem encontrar o texto na íntegra, escrito por Alexandra Penedo de Pinho, Kátia César e Cristielen Pereira no site da Aliança ou no link desse episódio. Agora a gente vai falar rapidamente aqui sobre uma notícia que é bem interessante. O cronista Enzo Araújo escreveu uma brilhante matéria que linka o importante ator no combate à fome no Brasil, o Herbert de Souza, comumente conhecido como Betinho. Ele linka o marco histórico do dia 31 de março, que é a data que a ditadura completa 60 anos, com o Betinho, que foi perseguido nesse período, e também o fato que saiu uma série documental sobre o Betinho, que está disponível nos streamings. Para quem não conhece o Betinho, ele nasceu em Minas Gerais, foi um sociólogo e ativista dos direitos humanos. Ele enfrentou adversidades desde cedo, incluindo hemofilia e a tuberculose. A sua militância começou na ação católica e, posteriormente, na ação popular. O Betinho lutou contra a fome, a ditadura e até mesmo contra a AIDS, adquirida por transfusão de sangue. A série Betinho no Fio da Navalha, que está lá no Globoplay, nos streamings ou na livraria do Paulo Coelho, se vocês quiserem, porque isso aqui não é uma publi. A série brasileira recebeu reconhecimento internacional e também está concorrendo a alguns prêmios em Berlim e Cannes. Então a gente tem um produto midiático que é muito interessante para o contexto da alimentação e nutrição no Brasil, que fala um pouco de um período histórico onde a gente teve um ator fundamental para a gente ter as políticas que nós temos hoje de uma certa forma, né? A próxima notícia fala sobre a redução no índice da fome do Brasil. Um estudo conduzido pelo Instituto Fome Zero, a pedido do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, revelou uma redução significativa no número de brasileiros enfrentando a fome em 2023.
De acordo com a pesquisa, o número caiu de 33 milhões em 2022 para 20 milhões em 2023. A análise baseada em dados do IBGE considera 2 níveis de insegurança alimentar, moderada e grave. A insegurança alimentar grave, que significa passar fome por um dia ou mais, foi significativamente reduzida, principalmente devido à queda do desemprego, ao crescimento da renda da população e à política de valorização do salário mínimo. O estudo também examinou o índice de miséria, composto por indicadores de desemprego e inflação, que diminuiu para 12,4% em 2023, após atingir 21,2% em 2021. Essa redução da fome ocorre após um período de aumento da insegurança alimentar no Brasil, especialmente em 2022 devido à crise sanitária do Covid-19 e ao deterioramento do rendimento dos brasileiros. O governo federal lançou o programa Brasil Sem Fome em 2023, com o objetivo de retirar o país do mapa da fome até 2030 e reduzir o percentual de domicílios em situação de insegurança alimentar para menos de 5%. Então, nós temos mais uma evidência positiva de que política pública faz a diferença. Esse foi o compilado de notícias do Nós da Nutrição do mês de março. Quem curtiu, quem gostou, pode deixar um comentário em algum lugar ou compartilhar com algum amigo, colega, pessoa que considera que pode se beneficiar ouvindo essas notícias ou vai gostar simplesmente. Também pode curtir as nossas redes sociais, em todas elas tu nos encontra com @nozdanutrição, ou tu pode mandar um e-mail para nós por contato@nozdanutricão.com.br. Ficamos aqui, um beijo a todas, todos e tchau!